Olá, este é o podcast Trajetória e Memória da Enfermagem Brasileira. E você está ouvindo a série Centenário da Escola de Enfermagem Ananeri. Eu sou Maria Angélica de Almeida Pérez e neste episódio vamos falar sobre a expansão das escolas de enfermagem no padrão Ananeri. Nosso convidado é o professor José Lúcio Costa Ramos, pesquisador da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e coordenador do museu desta escola. Professor Lúcio, é um prazer estar com você aqui no nosso programa e eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é o Museu da Escola de Enfermagem da UFBA. Olá, professora Angélica, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. O Museu da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, professor Aide Guanais Dourado, né, esse é o nosso nome completo, é um museu que foi criado em 1997, quando a nossa escola completou 50 anos de atividade. Na verdade, a escola é criada em 46, mas as aulas começam em março de 47. Então, em 97, no cinquentenário da escola, foi então criado na verdade, um núcleo de memória. O nome era esse no momento da criação. A gente se torna museu no ano de 2022, com todo o apoio do pessoal da Museologia, da Universidade Federal da Bahia também, do Departamento de Museologia, e desde então a gente vem desenvolvendo atividades de ensino, de pesquisa e também de extensão, né, que também é uma atribuição, além de conservação também de todo o material do acervo da nossa escola. O nosso museu ele tem mais de 3.000 objetos, pensando todo o nosso acervo, né, de documentos, de imobiliário, de instrumentos, de práticas e também materiais de laboratório. E a gente fica no próprio prédio da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, no bairro do Canela, em Salvador. E eu tive a oportunidade de conhecer o Museu da Escola de Enfermagem da UFBA. É um museu muito interessante porque fica num prédio histórico também, para a escola, para a enfermagem, né, nacional. E o museu, se não me engano, fica num lugar que era a antiga capela, né? Fala um pouco para a gente desse espaço, como ele passou a abrigar o museu. Pois é, a nossa escola, como ela segue o padrão da escola Ananeri, né, então ela tinha esse elemento da capela ali, forte, marcado, né, como elemento da religiosidade naquela formação. E quando o núcleo de memória é criado, esse ficou designado como lugar para a exposição dos materiais, né? A exposição do nosso acervo. Então é nesse espaço hoje que a gente se concentra enquanto museu, embora a gente, no ano passado, em 2022 também, na ocasião do Congresso Brasileiro de Enfermagem em Salvador, a gente fez uma exposição ao longo de todos os andares da escola, até porque esse nosso espaço do museu da capela, ele está em reforma, mas esse é o espaço do museu previsto ali pela organização da escola. Então, quando eu entrei em 2021 como coordenador do museu, já encontrei o museu nesse espaço, né? A gente tem tentado otimizar o próprio prédio também como esse espaço do museu, porque é um prédio de mais de 70 anos de existência e ele tem muita história para contar. E tem uma curiosidade que eu queria que você falasse para a gente sobre o prédio ter sido construído, porque a gente tem um interesse muito grande no patrimônio, né? E no patrimônio edificado. E vocês têm um prédio que tem uma curiosidade, você pode contar para os nossos ouvintes? Pois é, temos essa história aí sobre esse prédio que foi construído, então, pela necessidade de formar enfermeiras para o Hospital das Clínicas, né? O nosso Hospital Professor Edgar Santos, em Salvador, e ele foi construído ali no final da década de 30, início da década de 40, né? O prédio já começou a construção e ele tem o formato da letra F, né? Que é marcado aí como uma homenagem a Florence Nightingale. Então, os corredores, toda a estrutura da escola, ela segue, né? É como se formasse mesmo a letra F e a parte do meio é a capela, exatamente a capela. A capela é isolada ali quando você pensa nessa letra e nesse formato, é ela que ajuda a formar esse F. Nós temos fotos, inclusive, registradas aí por drone, né? Fotos aéreas que mostram exatamente essa letra F. É uma curiosidade que a gente brinca com isso, né? Que é a única escola do Brasil que se ouve falar que tem esse formato proposital. Muito interessante. E tem uma relação com a Escola Ananeri para a gente comentar. Quem sabe a gente atrai mestrandos, doutorandos, né, pesquisadores para o tema, que possam se juntar aos nossos grupos de pesquisa, em relação a uma questão com a Escola Ananeri similar
né? Mas que houve um rompimento, vamos dizer assim. A professora Laís Neto dos Reis, ela cria, né? Ela foi uma defensora do curso de auxiliar de enfermagem e também ela criou o curso de serviço social dentro da escola na década de 30, né? E aí, quando foi ser criada a Escola da Bahia, anos depois, havia essa solicitação às organizadoras para que a escola também oferecesse este curso. E o que não ocorreu por um outro momento que já estávamos vivendo. Aí queria que você falasse também sobre esse ponto. Pois é, quando a gente olha o documento inicial de fundação da escola, que é de 22 de janeiro de 1946, o professor Edgar Santos tinha a intenção de criar uma escola de enfermagem e de serviço social. Então, isso está lá registrado, O né? professor Edgar Santos era o Reitor da universidade, né? Então, diretor da Faculdade de Medicina e se torna reitor, e ele inclusive cria a própria universidade, porque até aquele ano de 46 a universidade, a UFBA eram unidades isoladas, né? Era composta por unidades isoladas, e em julho de 46 ele junta, né, todas essas unidades e compõe a Universidade Federal da Bahia. Universidade da Bahia, apenas em 50 que houve a federalização, e que se torna então a Universidade Federal da Bahia. Tanto que na entrada do prédio da Escola de Enfermagem, a gente vai ver também um marco histórico, que é um círculo, onde a gente vai ter as letras EEUB, que marcam ali então a história da Escola de Enfermagem da Universidade da Bahia, né, que coincide então com esse momento de criação da universidade. Tanto que a Escola de Enfermagem hoje tem 77 anos, tem a mesma idade da UFBA. Embora a gente saiba que o curso de medicina é de 1808, né, tem outro tempo, mas o UFBA, enquanto universidade, tem esse marco. No documento, então, consta Escola de Enfermagem e Serviço Social, mas a primeira diretora da escola, a professora Aide Guanais Dourado, egressa da Escola Nanere, né, ela, ao chegar na Bahia e tomar a frente, né, dos trabalhos, ela se recusa a gerir, né, uma faculdade de enfermagem e serviço social, dizendo que ela não era assistente social, e ela, então, seguiu como diretora de uma escola de enfermagem. É tanto que o curso de serviço social da Universidade Federal da Bahia ele é mais recente, bem recente até, porque não se concluiu, então, a implantação naquela época. E cabe a gente também destacar o tempo histórico, no sentido de que quando Dona Laís deu o curso de serviço social junto com o curso de enfermeira, junto não, no mesmo ambiente ou na mesma escola, a escola Nanere não estava na universidade, não é? Então, a escola entra na universidade carregando dois cursos e assim que entra é separado, né? Então, se separa e cria-se a Escola de Serviço Social da UFRJ. E a escola Nanere segue somente com o curso de enfermeira. Quando ocorre a criação do curso de enfermeiras na UFBA, já é dentro da universidade. Então, realmente não seria possível ou não seria mais de interesse da enfermagem congregar esses dois cursos, né? Isso, até porque a gente foi criado enquanto escola de enfermagem anexa à faculdade de medicina. Então, a própria professora Aide já teve um incentivo, né, uma motivação, inclusive, para solicitar a saída da escola desse espaço, né? Ela queria que a escola tivesse a sua própria congregação, tivesse suas próprias regras. Ela queria que as enfermeiras assumissem mais as aulas. E se permanecesse vinculada por muito tempo à faculdade de medicina, isso ia se tornando cada vez mais difícil, né? Já que os nossos primeiros professores eram médicos também, como acontecia em outras universidades federais. E aí o curso ele vai ganhando força e forma também a partir dessa saída. E aí já continua só como enfermagem mesmo, só como curso de enfermagem. Quantas gestões Dona Aide fez na escola? Dona Aide fez apenas uma gestão na escola, ela ficou 3 anos como diretora, ela não estava lá quando a primeira turma formou, inclusive, né? O que é lamentável para a gente, assim, quando eu conto essa história, eu fico lamentando esse episódio, porque ela foi muito desbravadora, ela foi muito à frente de seu tempo, ela era uma mulher formada em enfermagem, em ciências sociais, mais à frente, em outro momento da vida, ela fez jornalismo também. Então, ela tinha também uma experiência em cursos no exterior, então ela tinha muita coisa para poder agregar àquela escola, e agregou no tempo em que esteve, e ficou durante 3 anos nessa gestão. Só para a gente fazer uma divulgação em breve, né? O grupo de trabalho, junto com a Fiocruz, teremos um livro tratando sobre a importância de Dona Aide Guanais Dourado, né? Então,
como o podcast fica aí para sempre, né? Os interessados na história dessa importante enfermeira brasileira terão mais um documento para poder conhecer. Lúcio, e o ensino de história da enfermagem lá na escola? Ele existe desde o início da primeira turma e ele veio sendo ministrado por professoras ou por diretoras? Vocês têm essa informação? Isso, ele existe desde o início. Inclusive, a primeira aula do curso, ministrada no dia 12 de março de 1947, foi sobre a história da enfermagem, ministrada pela professora Aide Guanais. E isso permanece ao longo do curso, né? Nunca deixou de existir. Essa disciplina mudou de nome. Hoje a gente tem Enfermagem, Saúde e Sociedade, que é a disciplina atual, que contempla aí o conteúdo da história, mas ela nunca deixou de existir, ela nunca pertenceu a fundamentos ou bases, né, como tem em outras universidades, em outros cursos. E então o ensino de história da enfermagem sempre aconteceu e as diretoras estavam mais à frente a priori, né? Aí eu não tenho muita essa informação ainda depois de como é que isso passa para outras professoras, mas elas estavam à frente. E para nós é muito interessante também, um orgulho poder dizer que a professora Aide deu a primeira aula do curso sobre esse tema, né? Para você ver o quanto ela valorizava também esse aspecto na formação das enfermeiras. Aqui na escola, algumas ex-alunas comentam que Dona Aide Dourado foi professora delas de História da Enfermagem também. Então, Dona Aide tinha realmente uma afinidade, uma competência, né, como para outras coisas, para ensinar História. E em relação ao museu, né, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, o papel do museu, ele já se integrou à disciplina de graduação, ele já tem algum efeito também com a pós-graduação, como a UFBA, a Escola de Enfermagem da UFBA, está planejando essa integração do museu como espaço de ensino e pesquisa? O museu ele tem algumas iniciativas que hoje se aproximam da graduação e da pós-graduação na nossa escola. O que acontece, assim, eu posso falar mais do período em que eu estou à frente, né, que é de 2022, final de 2021, início de 2022, quando a gente implantou, inclusive, as visitas mediadas, inspirada na Escola Ana Nery também, na Escola de Enfermagem da UFMG, e a gente viu isso como possibilidade, inclusive, de atrair mais pessoas para conhecer esse espaço, mas também divulgar o próprio museu dentro da nossa escola. E hoje a gente tem já um espaço dentro desse componente curricular, que é Enfermagem, Saúde e Sociedade, onde todo semestre a gente faz visitas mediadas para as turmas de ingressantes no curso. E assim também na pós-graduação. A gente tem conseguido já, a partir de convites feitos por professoras de alguns componentes curriculares também da pós, a gente tem feito esse espaço de falar e de apresentar o museu em diversas disciplinas, a partir dos convites que são feitos, né? A gente fez isso para uma disciplina da pós, uma disciplina de concepções, epistemologia. A gente fez também agora, teve uma disciplina optativa chamada Seminário Geral, que abordou história da enfermagem também, e a gente também pôde falar sobre o museu, apresentar o nosso museu, divulgar o nosso museu e toda a história da nossa escola. Então, são iniciativas ainda tímidas, né? Mas que já têm ganhado espaço. Hoje as pessoas sabem que tem um museu dentro daquela escola, né? O museu é acessível, as pessoas podem visitar todos os andares da escola e vai ver uma exposição em cada andar, mostrando vários elementos da nossa história. E também temos as visitas mediadas virtuais. E além da nossa graduação e da nossa pós, a gente também tem conseguido chegar a outros lugares, né? Como já fizemos visita mediada para pós-graduação aqui da Ana Nery, já fizemos visita mediada para a graduação de diversos cursos do Brasil e estamos nesse caminho também, inspirando em outras escolas e também nos fortalecendo enquanto museu. Então, qualquer turma que estiver nos ouvindo, qualquer estudante de graduação quiser organizar um grupo, pode solicitar também, lá na Escola da Universidade Federal da Bahia, uma visita mediada ao museu, podendo ser a mesma virtual ou presencial. Presencial, quem for, né, terá a vantagem de poder também conhecer o Museu Ana Nery, no Pelourinho, depois vai até o Canela, né? Isso. Conhecer a Escola de Enfermagem do seu museu, de maneira que a gente vai divulgando cada vez mais esses espaços para a sociedade. A gente fala um pouco dos estudantes de graduação, que é o primeiro movimento que a gente faz, o ensino de enfermagem, de história da enfermagem, dentro do museu. Então, Lúcio, assim, para a gente concluir o nosso podcast, eu queria que você agora falasse um pouco do futuro. O que vocês estão assim esperando
né? Eu sei que é muito trabalho coordenar um museu, mas para o Museu da Sim. Escola de Enfermagem da UFBA. Pois é, temos vários projetos, né? Às vezes a gente tem mais projetos do que força para concluí-los, mas temos várias perspectivas aí para o futuro. Então, uma delas é a gente trabalhar com as fotografias, né? Então, hoje eu tenho, esqueci de comentar, mas uma parte também importante do trabalho no museu é feito por estudantes da graduação da Escola de Enfermagem, mas também outros estudantes, como, por exemplo, de arquivologia, de museologia. O nosso museu ele é campo de estágio para outros cursos da universidade. Então, isso ajuda também e fortalece o grupo. Além disso, eu tenho agora também uma bolsista de iniciação científica do ensino médio, que é o PIBIC Júnior. E nesse projeto a gente está trabalhando com as fotografias e a gente vai incrementar isso ano que vem, que é fazer um trabalho de descrição e catalogação das fotografias, né, para a gente ter isso mais acessível para as pessoas buscarem ali quando quiserem pesquisar, quiserem conhecer mais elementos fotográficos do nosso museu. E além disso, também incrementar as pesquisas, né? Acho que esse é um outro propósito aí que o nosso museu quer se fortalecer. Hoje a gente já faz parte dessa pesquisa da Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, como a professora Angélica já citou, que é sobre a Aide Guanais. E aí a gente conclui essa etapa e a gente tem outros projetos aí com temas de pesquisa para que a gente consiga desenvolver outras atividades nesse caminho também. E se fortalecer também no ensino, né? Tornando cada vez mais a graduação como esse espaço também propulsor aí de conhecimento sobre a história da enfermagem. Além disso, o museu continua como esse espaço aberto para qualquer pessoa, qualquer membro da nossa comunidade interna ou externa que queira nos visitar. O ano passado, em 22, a gente teve quase 300 pessoas visitando o nosso museu, seja de forma presencial ou virtual. Esse ano nós já superamos essa meta. Então, tem sido motivo de muita alegria para a gente ver o quanto esse espaço tem ganhado notoriedade. Inclusive com cursos técnicos de enfermagem também que nos visitam, né? Para conhecer um pouco da origem da enfermagem baiana, que certamente está vinculada à criação da nossa Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Muito bom, Lúcio. E parabéns pelo trabalho, por estar abrindo a história da enfermagem, o Museu da Enfermagem para a sociedade. Esse é o papel do museu também, né? E para o ensino. E dizer aos colegas que nos ouvem que a gente não ensina só a história da enfermagem no Museu de Enfermagem, a gente ensina a história do cuidado, a história da saúde pública, a história das práticas de enfermagem, da sociedade como um todo, né? A cultura, né, está presente nos nossos museus. Então, muito obrigada pela presença, professor Lúcio, foi um prazer conversar com você e aos nossos ouvintes. Você acaba de ouvir mais um episódio da série Centenário da Escola de Enfermagem Ana Nery, no podcast Trajetória e Memória da Enfermagem Brasileira.